Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. E dessa vez, né, para responder uma das perguntas que mais me fazem aqui no canal, né, nos comentários e na rede social vizinha, que é: Felipe, se a física fala pra gente que o universo está se expandindo, qual que é o centro do universo, certo? Ou seja, qual que é o ponto na qual o universo está se expandindo? Mas antes de responder essa pergunta, né, aproveitando aqui o momento do vídeo, se você gosta do meu canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do clube de membros aqui do canal. Mas bom, fica aqui meu agradecimento a todos os membros do canal, em especial a esses que eu estou colocando o nome aqui na tela. Obrigado a todos vocês. Mas bom, essa pergunta, né, de já que o universo está se expandindo, qual que é o ponto na qual ele se expande, né, qual que seria o centro do universo? Né, além de ter sido uma pergunta que sempre apareceu, né, ao longo da existência do canal iFísica, né, por conta de vocês, meus ouvintes que me mandam, ela também apareceu bastante na minha última coleta de perguntas, né, para fazer um vídeo respondendo perguntas. Ela não é uma pergunta, né, na qual a resposta exija um vídeo de 20, 30 minutos, né, para poder responder. Não, a resposta na verdade é bem simples, mas ela é rica o suficiente, né, para eu querer fazer um vídeo aqui separado. Num primeiro momento, né, essa pergunta, né, de qual que é o centro do universo, o ponto na qual o universo expande, faz bastante sentido, né? Principalmente quando a gente tenta pegar, né, na nossa cabeça alguns exemplos de expansão, né? Um grande exemplo disso, né, talvez o mais simples de todo, é: pega essa circunferência que está aqui do lado e marca exatamente o centro dessa circunferência igual eu estou colocando aqui. Agora, vamos pegar essa circunferência e vamos expandi-la de forma que cada uma das suas dimensões dobre de tamanho. Depois que a gente fizer isso, o que vai acontecer? Bom, obviamente a gente vai ter uma circunferência, né, com o dobro do perímetro, né, e por obviedade 4 vezes a área. Eu imagino que, vendo essa expansão que eu acabei de fazer, todo mundo deve ter mais ou menos uma intuição de que essa expansão está sendo feita em relação ao ponto central, né, no meio da circunferência. E, de fato, né, a análise de que essa expansão está sendo feita em relação ao centro da circunferência não é uma análise correta. Porém, apesar de correta, essa conclusão ela é incompleta. Como assim? Quando a gente analisa essa expansão da circunferência, beleza, né, o centro dela realmente pode ser visto como o ponto na qual a expansão está acontecendo. Porém, isso não é uma particularidade do ponto no centro da circunferência. Qualquer ponto que você pegue nesse espaço, né, contendo essa circunferência, qualquer ponto, né, pela definição de uma expansão, pode ser vista como o ponto na qual, né, toda essa imagem está se expandindo. E mais uma vez vem a pergunta: como assim? Qual que é a definição de uma expansão? Uma expansão é um processo, né, uma transformação na qual todas as distâncias elas vão sempre expandir, elas vão aumentar pelo mesmo fator. Por exemplo, nesse nosso caso da circunferência, né, a gente expandiu essa circunferência por um fator 2. Significa que cada uma das dimensões desse desenho vai ter aumentado, né, por um fator 2. Então, se a gente compara os raios antes e depois da expansão, né, o depois da expansão vai ter um tamanho 2 vezes maior do que o antes. Se a gente compara o diâmetro antes da expansão e depois da expansão, o diâmetro depois da expansão vai ter o dobro do tamanho. Se você pega um comprimento qualquer, independente de qual seja, e analisa qual que é o tamanho dele antes da expansão e depois da expansão, nesse nosso exemplo, o depois da expansão vai ter o dobro do tamanho. Enfim, imagino que você tenha pegado a ideia, certo? Expandir alguma coisa é você aumentar todas as dimensões pelo mesmo fator. Se a gente pegasse um ponto qualquer dentro da circunferência, que não fosse o ponto central, e analisasse o processo de expansão, como esse ponto veria a expansão da circunferência? Vamos supor que a gente pegue esse ponto daqui, né, um ponto qualquer dentro da circunferência, que não seja o central, e vamos analisar ao longo da expansão todos esses comprimentos que eu estou desenhando aí. Todo mundo deve concordar comigo que, após essa circunferência ter expandido, todos esses comprimentos que eu desenhei, eles vão ter dobrado de tamanho, certo? Nesse nosso exemplo de uma expansão, né, que aumenta todas as dimensões por um fator 2. Reparem que essa conclusão é a mesma que a gente obtém se a gente considerasse o ponto central da circunferência. Certo? Se a gente pegasse o ponto central da circunferência antes da circunferência ter expandido e pegasse todos esses comprimentos aqui do lado, que na prática seriam todos iguais, né, teriam o comprimento do raio da circunferência, depois da expansão por um fator 2, desse nosso exemplo, todos esses, né, comprimentos teriam dobrado de tamanho. Percebam que a conclusão do ponto central da circunferência e desse ponto arbitrário qualquer são iguais. Isso significa que o ponto central da circunferência pode ser vista como o ponto central da expansão? Pode. Mas ele não é o único ponto central. Qualquer ponto no interior da circunferência pode ser visto como o ponto na qual a expansão está acontecendo. Um outro jeito fácil de ver isso é: pega aquele ponto arbitrário que a gente tinha colocado e desenha um círculo imaginário em torno dele. Agora expande toda essa figura por um fator 2 de novo. O que vai acontecer com esse círculo que tem esse ponto arbitrário no centro?
esse círculo vai dobrar de tamanho. Por definição de expansão, toda vez que a gente pega algum espaço que está se expandindo, não existe um ponto privilegiado, um ponto na qual, né, todo o universo está se expandindo em relação a ele. Não, todos os pontos de um espaço em expansão está vendo o universo se expandir em relação a ele. Se vocês pegarem todo o raciocínio que a gente desenvolveu para esse círculo, né, aqui do lado, né, para essa circunferência como exemplo, e aplicar para o nosso espaço, vai estar respondida a nossa pergunta inicial do vídeo. Qual que é o centro do universo? O ponto na qual a expansão do universo acontece? São todos os pontos do espaço. Não existe um ponto específico do nosso espaço em expansão na qual a expansão está acontecendo. E a forma mais fácil de se ver isso é pega uma porção qualquer do nosso espaço, né, e pega um monte de pontos como referência. E em torno desses pontos, faça um círculozinho na qual esse ponto está no centro. Se vocês pegarem essa porção do universo e expandi-la, né, por qualquer fator que seja, o que vocês vão perceber é o quê? Todos esses pontos vão continuar no centro de suas respectivas circunferências, e para todos esses pontos, né, a circunferência em torno deles está sempre se afastando deles. Como essas circunferências aqui do lado são todas arbitrárias, né, você poderia ter feito circunferências pequenininhas, muito grandes, médias, enfim, como poderia ser qualquer circunferência, isso significa que todos os pontos do nosso espaço-tempo, que está em expansão, veem o universo inteiro se expandindo em relação a ele. Todas essas análises, né, pictóricas que eu fiz com vocês aqui foi só para poder dar uma ilustrada na situação. Mas a gente não precisava fazer toda essa análise com desenhos para poder entender de que todos os pontos veem a expansão acontecendo em relação a eles próprios. Isso vem da própria característica do nosso espaço-tempo, né, do nosso universo, que é o chamado princípio cosmológico, que eu já falei em um vídeo lá atrás no meu canal, um dos primeiros vídeos que eu fiz, que eu vou até deixar aqui uma tag de direcionando para ele, caso você queira ver. O que o princípio cosmológico fala pra gente é que o nosso universo, em largas escalas, isso é observado experimentalmente, ele é homogêneo e isotrópico. O que significa um universo ser homogêneo? Significa que todas as partes do universo elas são equivalentes. Não existem regiões do universo, em largas escalas, muito diferentes de outras regiões. E o que significa o universo ser isotrópico? Significa que quando você olha para o universo, né, de grosso modo, em direções diferentes, todas as direções são equivalentes. Agora, se o nosso universo ele é homogêneo e isotrópico, né, as características que ele vai apresentar também têm que ser homogêneas e isotrópicas em largas escalas, que é onde esse princípio cosmológico é válido. Se a gente leva em conta que o nosso universo está aumentando, né, ou diminuindo de tamanho, a única forma disso acontecer sendo compatível com o universo ser, né, equivalente para todas as direções e em todas as regiões, é se todos os pontos verem uma expansão em relação a eles. Porque se existisse esse tal centro do universo, né, um ponto específico na qual a expansão acontece, o universo não poderia ser homogêneo, certo? Afinal de contas, teria alguma região do espaço que não é equivalente às outras. A única forma de você ter uma equivalência completa é se todos os pontos verem exatamente a expansão, né, acontecendo em relação a eles. Um dos desenrolares interessantes, né, de toda essa conclusão que eu falei aqui no vídeo, é que uma contração é uma expansão negativa, certo? Uma expansão não é você aumentar todas as dimensões pelo mesmo fator. Uma contração é a mesma coisa, só que você vai reduzir todas as dimensões pelo mesmo fator. Agora, se o universo está expandindo, significa que se você analisa o universo com o tempo passando de trás para frente, ou seja, você vai andando para o passado, o universo vai se contraindo, até chegar no momento, né, em que o universo inteiro estava em um único ponto. Que foi a partir daí que o universo começou a expandir, teve toda essa evolução, que é o que a gente conhece como teoria do Big Bang, né, de uma forma bem geral falando. Isso significa que a pergunta, qual que é o ponto na qual o universo está se expandindo, ela é equivalente a quando o universo todo estava condensado em um único ponto. Que ponto era esse? Por conta disso, né, quando a próxima pessoa te perguntar qual que é o ponto na qual o universo se originou, você pode encher o peito e responder: o universo começou num ponto que está dentro do meu quarto. Mas bom, era basicamente isso que eu queria falar aqui no vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos. No mais, deixe aqui o seu comentário, gostou do vídeo, sabia disso tudo que eu estava comentando, enfim, né, comente aqui e use os comentários a seu favor. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.